Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e o bicho continua pegando em Brasília. Hoje, mais cedo, fiz um vídeo aí sobre o Sérgio Moro, vazamento das mensagens do Sérgio Moro. Na verdade, um ataque hacker, uma invasão, uma espionagem legal. Se você não assistiu, assista, porque geralmente o YouTube não costuma avisar a maioria dos inscritos. Mas o bicho pega em Brasília e temos votações importantíssimas. Essa é a semana do tudo ou nada, né? Essa é a semana que será marcada com uma prova de fogo aí, principalmente das lideranças do governo, né? Porque, afinal, líder do governo está lá para articular, está lá para ganhar, para conquistar vitórias a favor do governo dentro do Congresso. Então, vamos ver as lideranças, Major Vitor Hugo, Joyce Hasselmann, Major Olímpio, todo esse povo aí que está ali comandando as articulações do governo, terá uma prova de fogo hoje. E todos esses mesmo que eu falei aí, tá? Porque a Joyce Hasselmann tem a questão do PLN 4 aí para ser aprovado, o Major Olímpio tem a questão do decreto das armas também, que dependerá principalmente dele, ele como líder do PSL ali dentro, Fernando Bezerra, líder do governo, que é do MDB, e é líder do governo no Senado, também precisa reverter a questão do decreto das armas, então será a prova de fogo. Vamos ver se essas pessoas realmente são capazes de se manterem no cargo, né? Porque essa semana teremos de tudo mais um pouco. Primeira coisa aí é o PLN 4, né? Que é o Paulo Pimenta, inclusive, estava cacarejando ontem, da turma lá do PT, já fiz um vídeo ontem falando sobre isso. O Paulo Pimenta disse que vai tentar obstrução mesmo. Gente, para furar a obstrução do PT, basta que a maioria dos deputados que não são liderados aí pelo bloco da resistência democrática marquem presença, formem um quórum e votem a favor. Tá? Então, se o PT tentar obstruir, ainda há outras formas de passarmos por cima disso. Eu espero aí que os deputados do Centrão e a base governista consiga reverter essa provável obstrução do PT. Se você não sabe o que é obstrução, assista o vídeo de ontem. Outro fato importante, outro ponto que vai pegar aí, é a reforma da Previdência. Reforma da Previdência com perspectiva de entrega do texto da reforma aí pelo relator Samuel. Ele será entregue na comissão mista. Após o texto ser entregue, ele é votado pelos integrantes da comissão mista, perdão, da comissão especial da reforma da Previdência. Sendo aprovado na comissão, ele vai para o plenário e aí é para valer. Precisa aí da maioria qualificada, né, que é aqueles 308 deputados ali, para votar a favor do governo e passar essa emenda para o Senado. No Senado ela é votada novamente, precisa de maioria qualificada, passou no Senado, vai para o presidente da República sancioná-la. Então, vamos torcer para que esse processo se inicie para valer ainda essa semana e será mais uma prova de fogo aí para o governo. Outra questão importantíssima aí é o decreto das armas, e com esse ponto específico eu vou abrir o meu comentário, que é o seguinte: querem derrubar o decreto das armas. Isso aí nós já sabemos, não é nenhuma novidade, tá? Já há algum tempo eles estão estudando uma forma aí de derrubar. Essa iniciativa não veio da Câmara dos Deputados, ela vem do Senado, principalmente aí da Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão é a comissão que analisa se aquela lei, aquela matéria especificamente, pode ser uma lei, um decreto, ela está de acordo com a nossa Constituição, se ela não está ultrapassando, se ela não está passando por cima de um outro poder, e é o que a Comissão de Constituição e Justiça vai alegar, que esse decreto ele está passando por cima do Legislativo, tá? Sendo que o Bolsonaro chegou até a fazer alguns ajustes aí, como um gesto de boa vontade para mostrar que não estava tentando legislar através de decreto. Como eu já falei, esse decreto deve cair na Comissão de Constituição e Justiça. Porque a maioria dos deputados ali, dos senadores, perdão, eles são daquela ala do Centrão que vota sempre contra o governo. Outros têm capitaneados aí, por exemplo, como o Girão, né? O Girão ele está fazendo uma campanha de desinformação, uma campanha típica daquele povo desarmamentista que não se atém aos dados, né? Não se atém à vontade popular e principalmente aos dados, às pesquisas, os estudos. Eles vão em cima desses institutos, dessas ONGs desarmamentistas que manipulam os dados a favor da sua causa. E aí fica um discurso muito mais fácil,
quando na verdade nós vemos na prática aí as pessoas cada vez morrendo de maneira violenta, cada vez aumenta o número de assassinatos no Brasil por conta dessa falta de equiparação do cidadão de bem para o criminoso. Então, senadores como o Girão, Girão é um nome principal na queda desse decreto das armas. E eu acredito muito que um controle de armas rigoroso é o que um país que realmente defende a vida, que defende realmente valores e princípios, deve adotar. Ele tentará de qualquer maneira aí impedir que esse decreto vá para frente, né, que ele permaneça em vigor. E o que a gente pode fazer? É o fim do mundo? Não. O governo aí terá que reverter essa ação no plenário do Senado. Então, o governo perde na CCJ, então sai da CCJ um relatório recomendando a queda do decreto. Esse relatório vai ser votado aí, essa matéria vai ser votada no plenário do Senado e tudo indica que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, mas principalmente o Davi Alcolumbre, nesse caso do decreto, não farão nada. E por quê, gente? Vamos entender o que está acontecendo. Há aquele pacto que será assinado agora, essa semana, um pacto entre os poderes. O presidente Bolsonaro, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia e o Dias Toffoli, presidente do STF também, que assinará esse pacto. O que inclui o pacto? Porque tem certas coisas aí do governo que andam e outras que parece que está todo mundo contra, o Congresso quer travar de qualquer maneira. Porque o pacto, ele se atém especificamente à agenda econômica do governo. No caso, estamos falando das reformas, né, das medidas relacionadas à economia. Como, por exemplo, foi agora essa questão da vitória do governo no STF, o próprio Dias Toffoli chegou a recomendar aos ministros do STF que votassem de maneira que mostrasse um gesto de boa vontade com a agenda econômica do presidente Jair Bolsonaro. Então essas coisas estão relacionadas a esse pacto. Tá? Tudo que for de acordo com a agenda econômica terá um trâmite, pelo menos terá um esforço desses demais poderes. Eles jogarão junto com o governo. Agora, quando a gente passa para a parte de costumes, parte aí de legislação penal, por exemplo, como é o pacote de crime do Moro, isso já não está incluso no pacto. Isso já não é interessante para essas pessoas. O próprio Davi Alcolumbre estava falando besteira lá na Globo News, dizendo que a maioria da população não é a favor do armamento, e ele utilizou uma pesquisa do Ibope, que já foi elucidada aí como uma metodologia foi feita de maneira incorreta, justamente para dar um resultado desfavorável ao armamento. Então ele se baseou nessa pesquisa para falar essa besteira aí e se posicionar, o que é o pior de tudo. Então o presidente do Senado não deve se debruçar sobre essa questão das armas. Então isso demandará aí muita força do governo para reverter essa situação. Caso contrário, vai cair o decreto, especificamente aí dos CACs, né, o decreto do porte de armas. Então, pessoal, existe dois tipos de Congresso. Um Congresso que vai jogar junto com o governo, tá? que eles não medirão esforços para aprovar as medidas econômicas necessárias, e há outro Congresso que é a oposição, em grande maioria, que é na parte dos costumes, né? Na parte de legislação que envolvam costumes. E dentro do próprio Centrão, há uma divisão, há uma tendência. O Centrão está rachado. Tem o Centrão, que é o DEM, PSDB, MDB e PSD. Bem, esses partidos aí costumam ter deputados que votam a favor do governo, então não é algo tão coeso assim, mas esse seria o núcleo duro do DEM, esse que quer fazer o tal do parlamentarismo branco. E existe um outro grupo, que é o grupo do PL, do PP e do PRB. Esses três partidos, eles querem se distanciar dessa oposição ao governo na questão da parte dos costumes e tendem a votar a favor do governo Bolsonaro porque eles têm uma perspectiva de se distanciar desse bloco que se formará para 2022. Então, pensando nas eleições para governadores,
eles querem se aproximar do governo e votar em conjunto, querem tirar proveito disso. Bem, se eles querem tirar proveito disso, nós também tiramos proveito deles, né, a partir do momento que eles aprovam, que eles votam as medidas aí favoráveis ao governo Bolsonaro. Então esse é o cenário que está atualmente, tá? Muito jogo de cintura, como eu falei, precisará de que as lideranças do governo realmente mostrem por que estão ali e coloquem a boca no trombone. Tá bom, pessoal? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você não conhece o canal, se inscreva, ative o sininho. Se você já conhece, quiser colaborar com o canal, primeiro link do Após, conta corrente também aqui embaixo e redes sociais do Vista Pátria e minhas também aqui embaixo na descrição. Então, vamos com tudo, semana decisiva, precisamos fiscalizar e ficar de olho aí, senão tudo que elegemos aí em 2018, em outubro, vai pro ralo. Até a próxima, tchau, tchau.